Agora eu tô, né? Estamos compartilhando Agora a tela. Tá bom. Desculpe Agora aí. tá compartilhando, prof. Então, a resposta da 1 está aqui, né? As glândulas endócrinas. A primeira pergunta, né? Vou ler novamente para vocês, porque eu não estava compartilhando. As glândulas endócrinas produzem hormônios que atuam em diferentes células e órgãos do corpo, né? Então, como esses hormônios são levados? Eles são produzidos no local, mas como eles chegam em outro local para agir? Eles são levados, então, por meio, como a Yasmin já tinha falado ali, né? Por meio da corrente sanguínea. Página 14, então. Alguns amigos estavam no cinema assistindo um filme de suspense. E, repentinamente, uma cena fez com que eles se assustassem, pulassem de medo. Isso é normal, né? Quando a gente assiste filme de terror. Eu tenho medo, nem assisto, né? Estabeleça uma ordem numérica de acordo com os eventos desencadeados no corpo, desde o susto até o pulo na cadeira, lembrando-se de que todas essas reações ocorrem em milésimos de segundos, né? Não é tão demorada assim. Então, nós temos ali, ó, o que acontece, né? Primeira coisa, com o susto, o cérebro envia sinais para que as glândulas suprarrenais liberem a adrenalina, ou a epinefrina, né, que é o hormônio lá, tá, que estimula lá para momentos de estresse. Ele libera no sangue e o teu corpo fica preparado. Primeira coisa, né, no susto ali. Depois, em 2, lá embaixo, as glândulas suprarrenais liberam a adrenalina na corrente sanguínea, o que a espalha em todo o corpo. Em 3, lá, pela ação da adrenalina, os batimentos do coração aumentam, né? Os batimentos cardíacos aumentam, né, gente? Ocorre a elevação da pressão arterial. O que acontece na hora do susto, né? A gente não sabe lá que a adrenalina está sendo liberada, aquilo tudo. O que a gente faz? A gente dá um pulo e o coração acelera. Então, a adrenalina, ela serve para aumentar aí os batimentos cardíacos aí também. E em 4, os músculos recebem maior irrigação sanguínea e ficam aptos a ser usados para fugir por impulso do corpo. A pessoa se movimenta em reação ao perigo. E ela faz isso de forma muito mais acelerada, tá? Por ação desse hormônio. Esse hormônio a gente chama que ele dá, a gente diz que ele dá um gás a mais, assim. A pessoa consegue fazer coisas que normalmente, sem o efeito do hormônio, ela não faria, tá? Corre, pula muro, né? Então, o hormônio adrenalina. Tem gente que fala que é viciado, né, da adrenalina, nesses esportes radicais e tudo mais, né? Cada um é cada um, né? Agora aqui. 3. O controle de cálcio na corrente sanguínea é muito importante para diversas atividades desempenhadas pelo corpo. Por exemplo, contrações musculares. Os hormônios calcitonina e paratormônio estão relacionados à manutenção da quantidade de cálcio no sangue. Sobre o assunto, é correto afirmar que, letra D, o paratormônio estimula a remoção de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea e a calcitonina inibe o processo, não deixa de ser liberado, que acaba ocorrendo de forma equilibrada. Lembram da homeostase que eu falei lá no início do estudo dos hormônios? Elas estão sempre de forma equilibrando, né? Evitando que os ossos se tornem fracos. Então, é a letra D. Observe a ilustração, e aí vocês tinham que colocar, né, o nome ali das glândulas, né? Ó, daí vocês, o que pede ali? Observe a ilustração, escreva em locais indicado o nome de cada glândula apresentada na ilustração, escreva de caneta vermelha, né? Com caneta vermelha, marque um X na glândula que produz a gonadotrofina, e com caneta azul, marque o X nas glândulas que esses hormônios atuam. Aí ali, então, o X, como vocês estão vendo ali, ele deverá ser usado em vermelho sobre a hipófise, aqui o Xzinho, tá? E azul deve ser marcado no testículo, tá? Do homem. E nos ovários da mulher. X azul aqui. X vermelho aqui. E os nomes das glândulas estão aí. Hipófise, paratireoide, aqui sobre a tireoide, as tireoides para os dois, né? Paratireoide para os dois também, suprarrenal para os dois, pâncreas para os dois. O que vai mudar é o quê? O testículo e o ovário, né? Que são masculino, testículo, ovário feminino, né? O bócio endêmico afetou boa parte da população brasileira durante muito tempo.
Por ser uma doença associada à falta de iodo no organismo, o governo, com o intuito de combatê-la, instituiu uma lei que obriga a adição de iodo ao sal de cozinha, tanto que algum sal que a gente compra, ele vai vir sal iodado. Algumas pessoas não podem, tá? Se ela já tem problema na tireoide. Pesquise qual glândula é afetada por essa doença, né? E quais outros problemas essa mesma glândula pode apresentar. Em seguida, registre a sua conclusão. Alguém fez a pesquisa? Quem fez? Eu fiz. Quem é? Yasmin? Você tá falando da questão 5, né? Isso, Yasmin, eu só passei ali para não ficarem vendo a resposta. Pode falar. A glândula tireoide apresenta todas as doenças, o hipotireoidismo, que o hormônio tiroxina está em menor quantidade. Isso. E o hipertireoidismo, que o hormônio está em maior quantidade. Isso. Então, vamos lá, né? A resposta aqui. A glândula afetada é a tireoide. O bócio, gente, o bócio endêmico, esse que foi falado aqui no início da questão, é quando ela cresce, tá? A glândula cresce e a pessoa fica com um papo aqui, fica um grande aqui assim, tá? A glândula se desenvolve muito. Então, a glândula afetada é a tireoide, como a Yasmin acabou de falar. Ela pode apresentar duas doenças, o hipotireoidismo, quando é baixa atividade da glândula, é pouca produção do hormônio tiroxina, e o hormônio tiroxina, ele precisa de iodo para ser produzido, por isso foi adicionado ao sal, né? Tem pessoas que não, principalmente frutos do mar, né? Pessoas que moram no litoral, elas têm mais acesso a alimentos com iodo, mas quem não tinha, então aí o governo fez essa lei que instituiu aí uso obrigatório no sal de cozinha do iodo, né, para ter esse mineral aí para ajudar aí no desenvolvimento da glândula e produção do hormônio, né. Então, o hipotireoidismo é baixa atividade da glândula, né, a gente já viu os sintomas, a pessoa tende a engordar, o metabolismo é lento e tudo mais. O hipertireoidismo é quando é muita atividade da glândula, produz o hormônio em excesso, e aí a pessoa fica mais agitada, mais acelerada, os batimentos cardíacos aceleram, né. Problemas na glândula da tireoide também podem ocorrer de origem genética, se a mãe tem, o pai tem, né, alguém da família pode desenvolver também. Doença autoimune ou tumores na glândula da tireoide também pode acontecer. Ok? Agora, nós vamos para a correção do caderno de atividades, certo? Ok? Caderno de atividades, você sabe que não tem aí, a gente vai corrigir cada um com o seu caderno lá na página... Na página 6 do caderno de atividades, tá? Vamos lá? Página 6. Todo mundo acompanhando a correção aí, tá? Porque não vai ficar Não vou anotar aí. Então, vamos usar a primeira pergunta. Olha lá. Primeira diz assim: indique a resposta correta para cada uma das frases abaixo relacionadas ao movimento e à coordenação corporal. São eles ou elas que transmitem o estímulo para a movimentação de contração muscular. A resposta... Nervos. Nervos, letra B, né? Certo. 2, sem eles ou elas não haveria movimento, pois os músculos se prendem neles. Articulações. Ossos. Ossos, gente, tá? Ó, não haveria movimento, pois os músculos se prendem aos ossos. 3, os ligamentos podem ser encontrados nessa parte do corpo. Agora sim, articulações. Articulações. Isso. 2, vocês têm ali, além de sustentarem o corpo e permitirem o movimento corporal, os ossos têm como função a proteção
dos órgãos vitais, indique a numeração correta desses ossos de acordo com a sua classificação, o esqueleto axial 1 e o esqueleto apendicular, né? Então, ali, nós temos o crânio, faz parte de qual esqueleto? Ele é proteção, então... Esqueleto axial, né, de proteção de órgãos, muito bem. Cintura escapular, olha as escápulas. Movimentação. 2. O apendicular, né? Caixa torácica, também tem função de proteção, então é axial, né? Número 1. Coluna vertebral. E agora? Coluna vertebral é 1 também, proteção da medula, né? Cintura pélvica. Tá mostrando lá embaixo, ali, quadril. 2. Isso, de movimentação ali, né, dos membros. Membros inferiores. 2. E membros superiores. 2 também, né? Então, ficou a ordem assim. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Tá? Agora, na próxima, questão 3. Os ossos também são classificados de acordo com seu formato. Na figura, assinale X, 5 ossos longos e circule 2 locais onde normalmente são encontrados ossos curtos. Circule, tá? Os curtos e X nos longos. Nas linhas, escreva a principal diferença entre chatos e irregulares. Vamos lá? Onde que eu marco o X? Em quais ossos ali? Acho que da perna. Ou das pernas. Das falanges. Então, falange é longo? Não. Eu circulei a falange. Tá, tu circulou a falange. Estou falando em longo, é X. X. Vamos lá, no X. Tem o nome dos ossos ali. O húmero do braço lá. A una, o rádio, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Certo? Esses todos vocês marcam X. Vocês vão circular agora. Ali o metacarpo, ali das mãos, né? Os das mãos. No caso, os dois, das duas mãos, né? E os 2 pés também vão circular ali, que tem os ossos curtos. Ok? Então, X no húmero, na una, no rádio, no fêmur, na tíbia, na fíbula. Circular a mão, as duas, e os 2 pés, que são os ossos curtos. E a diferença entre ossos chatos e curtos? Não, chatos e irregulares, não os irregulares aqui. Então, gente, os ossos chatos são aqueles achatados, poucos espessos e que exercem função de proteção, como os ossos do crânio, como a gente colocou lá. Já os irregulares são aqueles que não têm formato bem definido, né? Como as vértebras, por exemplo. Era só colocar a diferença ali. 4. Leia o texto abaixo e responda a questão proposta. O que é o transplante de medula óssea? O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como a leucemias, os linfomas. Consiste na substituição da medula óssea doente ou deficitária, né, no caso, por células anormais da medula óssea, como objetivo de reconstituição de uma nova medula saudável. É na medula óssea que se localizam as células tronco hematopoéticas, responsável pela geração de todo o sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Essas são as células, né, são as células substituídas no transplante da medula. Qual o nome do tipo de medula óssea utilizada no transplantes descritos no texto e onde ele se localiza? Qual a resposta? Eu tenho medula óssea vermelha, localizada no tecido ósseo esponjoso.
Isso, muito bem. Letra C. Isso, letra C, então. 5. As duas imagens a seguir são radiografias das mãos de diferentes pessoas, um adulto e uma criança. Analise-as. Imagem A, quem será? Criança. Quem? Criança. Muito bem. E a imagem B? Adulto. Isso. Letra A, considerando que as características do esqueleto humano em diferentes fases da vida indique, né, abaixo das imagens, qual a radiografia pertence a qual adulto. Já foi. Se você conseguiu identificar as radiografias, quais foram os critérios que vocês usaram para identificá-las? O tamanho e o tipo do osso. Isso, no caso, então, as crianças, os ossos são mais finos, estão mais distantes uns dos outros para permitir o crescimento do esqueleto, né? Então, eles estão mais distantes uns dos outros, são mais finos, né? As crianças nascem com grande quantidade de cartilagens, que vai sendo substituída com o passar do tempo, né? Conforme ela vai crescendo. No adulto, não há espaços entre os ossos, olha a diferença lá dos espaços, né? E apresentam, em geral, os ossos mais espessos. 6. Analise as afirmações a seguir e assinale as respostas corretas a respeito da osteoporose. A gente já falou sobre isso, né? É uma doença que atinge principalmente a população idosa. Tá certo ou tá errada? Tá certa, né? Pode acometer jovens com problemas hormonais, mesmo que tenham hábitos saudáveis? Falso. Pode. Pode, a gente já falou isso, né? Essa doença provoca fraturas devido à falta de deposição de minerais, que ocasiona porosidade e fragilidade óssea? Também. Sim. Então, qual que está certa? Letra A, todas estão corretas. Muito bem, letra A, todas estão corretas. 7. Em vários animais, como os seres humanos, né? A estrutura, a sustentação e a movimentação do corpo são possíveis pela interação entre alguns sistemas específicos. Essa questão estava na maquete, tá? Quais são esses sistemas? Os sistemas nervoso, muscular e ósseo. Muito bem, letra D, sistemas nervoso, muscular e ósseo. E a 8, relacione as colunas abaixo. Ligamento, tendão, miócito e actina. Vamos lá. Filamento fibroso que liga os músculos aos ossos. Tendão. Tendão. Célula muscular. Miócito. Miócito. 3, né? Proteína importante para a contração muscular. Actina. É a actina. E liga um osso a uma articulação. Ligamento. Ligamento. E ali era um caça-palavra. Essa eu vou deixar para vocês caçarem, tá? Tem várias palavras ali, tem temporal. São quantas palavras? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 palavras. Quais são as palavras? Eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Tá bom. Deixa eu marcar aqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. E vou dizer as palavras também. Aí vocês já... Então, lá em cima vocês vão ter a palavra temporal, tem bíceps, soleno, vocês vão ter, ó, deixa eu mostrar, tibial, Tem trapézio? deltoide, trapézio tem também. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá para ver? Dá para ver, gente? Ver. Tá visível a minha apostila? Tá. Ó. Prof, depois você não podia tirar uma foto e enviar isso no grupo? Posso, eu coloco também, não posso colocar lá no... Não, no Keep Escola vai ficar muito solto. Eu coloco no grupo de vocês, tá? Obrigada. Pode deixar, já vou até anotar aqui que eu tenho que botar no grupo. Ok, vamos adiante. 10. Quando realizamos nossas atividades cotidianas, várias funções da nossa musculatura são trabalhadas.
Para os atletas, não é diferente, mas em certas modalidades, algumas funções musculares e esqueléticas são mais exigidas que outras. As imagens a seguir estão relacionadas a alguns movimentos de atletas. Assinale a alternativa que indica a melhor correspondência entre as funções musculares com as imagens destacadas. Qual que vocês marcaram? Letra D, equilíbrio, força muscular e resistência. É isso aí, muito bem, João Pedro. Equilíbrio, força muscular e a resistência. 11. Para realizarem os movimentos, os músculos alongam e encurtam. Observe a imagem a seguir e representa os músculos, né, nas duas situações. Comparando a imagem 1 e 2, indicando o que está acontecendo com o bíceps e os tríceps em cada uma delas. Na situação 1, o que está acontecendo com o bíceps? O bíceps contrai e o tríceps relaxa. Exatamente. Então, na situação 1, ele contrai e o tríceps alonga, né? Na situação 2, ao contrário, né? Acontece ao contrário. O bíceps relaxa, alonga, e o tríceps que contrai aí, tá? Então, 1, bíceps contrai, tríceps alonga, ou relaxa, né? Na situação 2, é o contrário. Letra B. Qual é o nome empregado nesses casos em que os dois músculos agem de forma opostas? Antagonismo muscular? Exatamente, Yasmin. Antagonismo muscular. 12. Então, a resposta na B ali da 11, antagonismo muscular, funções contrárias. Todas as pessoas, na 12 está a pergunta, tá? 12. As pessoas necessitam realizar atividades físicas de acordo com a sua idade e a sua saúde. Observe a imagem a seguir e indique 2 atividades que as pessoas deveriam realizar antes de praticar exercícios para evitar lesões, como aconteceu com o joelho da moça ali. O que tem que ser feito? Alongar e aquecer. Aquecimento. Isso, E explica. Aquecimento eu coloquei que pode ser considerado uma pequena corrida. E alongamento Então, seria alongar os músculos. Isso, mas está pedindo para explicar. O alongamento promove a extensão dos miócitos, das células ósseas, tá? Aumentando, assim, a flexibilidade, certo? Então, tem que colocar isso. Então, o alongamento e o aquecimento são as 2 situações. No caso do alongamento, ele é uma extensão, ele promove uma extensão dos miócitos, aumentando a flexibilidade. E o aquecimento proporciona o quê? O aumento da circulação sanguínea, tá? E da temperatura corporal, auxiliando aí a evitar as lesões, certo? Então, aumento da circulação, no caso do aquecimento, auxiliando a evitar lesões aí, prevenir as lesões. Página 11, sistema endócrino. Complete corretamente os espaços do texto a seguir. Conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo é chamado de... Pode todo mundo responder. Metabolismo? Metabolismo. Isso, elas ocorrem para garantir o equilíbrio interno do corpo, chamado de homeostase. Para alcançar esse equilíbrio, o corpo humano é coordenado por 2 sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, do qual fazem parte as glândulas. Os produtos da secreção das glândulas são lançados no sangue e são denominados de hormônios. A glândula que controla a secreção de outras glândulas, considerada a glândula mestra do organismo, é a hipófise. E a 14, quer dizer, complete a crucigrama com os nomes das glândulas e os hormônios presentes no corpo humano. Número 1. Essa glândula secreta um hormônio, paratormônio, envolvido no metabolismo do cálcio. Número 1, o que é? Paratireoide. Paratireoides. Foi no plural, né? 2. Glândula responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue por meio de 2 hormônios. Como é o nome dessa glândula? Pâncreas. 3. Secretam no sangue o estrógeno e a progesterona, hormônios que conferem as características sexuais secundárias femininas. Ovários. 3, ovários, muito bem.
4, responsável pela produção de testosterona, confere características sexuais secundárias nos homens. Testículos. 6, secreta hormônios que controlam outras glândulas. Essa eu fiquei com dúvida. Tireoide. Hipófise, é a glândula mestra. Hipófise. Secreta hormônios que controlam outras glândulas, tá? 7, glândulas Por que você não pulou a 5? 5 eu pulei. A 5 é tireoide. Tireoide. Secreta hormônios relacionados ao metabolismo e à tireoide. E a 6, hipófise. E a 7, glândula que controlam reações rápidas do corpo frente ao medo, secretando o hormônio adrenalina. Como é o nome? Suprarrenais. Suprarrenais. E o 8, hormônio que retira a glicose do sangue. Insulina. Insulina. E o que põe é o glucagon, só para a gente completar aí. 12, página 12. Escreva o nome da glândula do hormônio correspondente a cada uma das afirmações a seguir. Letra A. Esse hormônio está relacionado à reabsorção de água nos rins, causando uma ação antidiurética, ou seja, evitando a perda de água por meio da urina. Glândula? Eu coloquei que era hipófise. Hipófise. E o hormônio é? Antidiurético. Exatamente, é o antidiurético. B. Esse hormônio está relacionado ao crescimento dos ossos e cartilagens. Glândula? Hipófise. Hipófise. E o hormônio? De crescimento. Exato. Hormônio do crescimento. C. Esses hormônios estimulam a produção de gametas e de hormônios sexuais pelos ovários e pelos testículos. Hipófise. Também a hipófise, glândula hipófise e o hormônio? Gonodatrofinas. Gonodotrofinas, exatamente. D. Esse hormônio tem efeito contrário ao da insulina no corpo, né? Ou seja, promove a liberação de glicose no sangue pelo fígado. Glândula. Pâncreas. Hormônio. Glucagon. 16. Eu tô só 2 alunos participando, ainda bem que são 2, né? Mas precisava mais gente participando aí. Tem gente que não está participando. Complete o quadro abaixo, utilizando com base na imagem a descrição para cada exemplo. Aí eu tenho ali a pessoa fazendo um testezinho. Pessoas que têm essa condição precisam medir os níveis de glicose no sangue constantemente. Então, ela está medindo o índice de glicose. Doença? Diabetes. Isso, diabetes mellitus, né? Glândula? Já está ali. Pâncreas e o hormônio? Insulina. Pessoas que produzem baixas quantidades desse hormônio apresentam vários sintomas, como cansaço, sonolência exagerada, além de poder apresentar ganho de peso acentuado. Doença? Hipotireoidismo. Exatamente. A glândula? Tireoide. Isso. E o hormônio, a tiroxina, já estava ali. Ali está mostrando o bócio que eu falei lá na outra questão, tá, gente? Olha como é que fica a glândula, ó. Bócio endêmico, tá? Fica bem estranho. Fica bem estranho. A glândula cresce, né? Pessoas que produzem esse hormônio em grandes quantidades podem apresentar como sintomas batimento cardíaco acelerado, hiperatividade, às vezes é possível, um possível aumento de tamanho da glândula responsável pela sua secreção. Doença? Hipertireoidismo. A glândula é a tireoide e o hormônio relacionado é a? Tiroxina. Aqui já é sobre o sistema nervoso, mas tem uma ali, né? Diabetes tipo 1, o jovem geralmente começa na infância ou na adolescência, provocada, essa é 17, tá? Pela destruição autoimune das células B, das ilhotas do pancreática. Recentemente, o transplante de ilhotas pancreáticas tem mostrado resultados favoráveis nesses pacientes. Assinale o gráfico a seguir, que ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose determinados uma hora após a ingestão de uma solução de glicose em indivíduos com diabetes 1, antes e depois do transplante. Bem sucedido, de ilhotas pancreáticas.
Observe que nesses gráficos, os dois traços mostrados nas ordenadas representam a variação dos níveis de insulina e glicoses esperadas em um indivíduo normal após 12 horas, né? Então, de jejum. Então, foi colocado ali na pessoa uma solução açucarada, né, para ver como é que o organismo dela se comportava. Então, um antes e o depois da cirurgia ali das ilhotas do pâncreas, né? Qual que vocês marcaram? É só analisar os gráficos ali, ver como é que se comportava antes e como é que se comportou depois. Então, é a letra C. A C. A C não mudou? Eu marquei a B. É, a B? A C não mudou, João. Olha ali como é que está antes e como é que está depois. 1 e 2. Continua a mesma coisa. Insulina continua a mesma coisa nos dois, é só ver ali, ó. Tem o gráfico ali mostrando embaixo, o quadrinho preto é a insulina, 1 antes do transplante e 2 depois do transplante. E o branquinho, o quadrinho branquinho ali é a glicose. Então, no B, o que eu tenho? Baixa insulina e olha só lá a glicose lá em cima. No 2, eu tenho, aumentou a liberação de insulina, né, por conta da cirurgia, e diminuiu a glicose no organismo. Então, é a letra B, certo? Agora, vamos voltar lá para o sistema nervoso. Gente, lembrando que hoje que vocês vão fazer a prova, tá? Hoje vocês vão receber às 11 horas a prova, não esqueçam. E não deixem para a última hora, tá? Porque tem gente que deixa para a última hora. Quando fecha o tempo que a gente deu para fazer a prova, se vocês não fizeram, ela fecha a prova e aí você não consegue mais fazer, tá bom? Então, façam quanto antes melhor. Mas não deixar tudo para a última hora, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema nervoso, né? Continuando aí, eu vou primeiro diminuir aqui para poder compartilhar com vocês. O gatinho ali bonitinho, né? Então, o sistema nervoso, mostrando ali duas situações, 2 desenhos, né? E o dentista ali também tratando. Todos nós, quando observamos determinada imagem, ou situação semelhante à demonstrada em cada uma dessas aqui, imediatamente apresentamos, ainda que apenas mentalmente, alguma reação que lembra alegria, né, um prato de macarrão aqui, ou medo, dor, na situação aqui, repulsa, né, desejo da fome, entre outras, né, então, geralmente, quando a gente vê uma imagem, alguma coisa ela vai nos trazer, né, então, ela vai nos informar, tá, mas como e por que isso acontece? Nosso sistema nervoso, ele está ligado com todo o nosso corpo, ele percebe, né, recebe estímulos de fora, e esses estímulos, eles vão até o sistema nervoso, onde é interpretado, tá? Por exemplo, quando a gente sente o cheiro da comida, mesmo a gente não sentando para comer, a gente acaba, às vezes, já salivando, né? Então, a liberação de saliva é uma resposta ao cheiro da comida, tá? Então, resposta do sistema nervoso. Para entender como esses processos ocorrem no corpo humano, é necessário entender como funciona o nosso sistema nervoso, pois ele é o que possibilita sentir e interpretar esses estímulos do ambiente, né? E além de interagir em relação a eles, né? Então, a gente responde aos estímulos externos, né? O sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Logicamente que todos controlam o nosso organismo, só que, para efeito de estudo, ele foi dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele está aqui, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, certo? Medula espinal está aqui. E o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e gânglios, que eles partem do sistema nervoso central. Então, periférico, né? Eles partem, são os nervos. Professora. Oi. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho um médico, tá bom? Quem é? A Daniele.
Tá, Daniela, eu vou anotar aqui, tá? Pode sair. Tá então. bom, obrigada. Tchau. Continuando, então. Então, a gente recebe esses estímulos, né? E o sistema nervoso, como eu falei, é formado pelo sistema nervoso central e periférico. Cada um deles é formado por órgãos específicos, mas que apresentam uma função principal, que é transmitir as sensações e os estímulos externos e internos para todas as regiões do corpo, né? Permitir-se perceber, né, as sensações aí. O funcionamento do sistema nervoso depende dos neurônios, que a gente já falou lá quando a gente falou do tecido, né, nervoso. Suas principais células, eles recebem e transmitem informações pelo organismo em forma de impulsos nervosos. Isso ocorre nas sinapses, que são regiões nas quais ocorre a passagem dos estímulos de um neurônio para o outro neurônio, por outras partes do corpo, no caso, para outras partes do corpo, como as glândulas e ou músculos, como exemplo. O sistema nervoso também. Lembrando, essa sinapse aqui, gente, ó, fica melhor da gente ver. Onde há o encontro entre um neurônio e outro, aqui mostrando os neurônios e o encontro. Eles não chegam a se tocar, mas eles ficam bem próximos uns dos outros, tá? Então, esse encontro aqui a gente chama de sinapse, tá? Então, é onde ocorre o estímulo, né? A passagem do estímulo de um neurônio para o outro é exatamente ali naquele pontinho das sinapses, né, de cada neurônio. No sistema nervoso também existem células chamadas de gliócitos, né, que têm diferentes formas e funções, como fornecer a principal, né, função, é fornecer os nutrientes, oxigênio e proteger os neurônios. Então, os gliócitos estão ali para dar um suporte para os neurônios aí funcionarem, né? Por isso, ele alimenta, ele dá oxigênio e protege os neurônios. No neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. Eles são recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade do axônio são passados para a célula seguinte, para o neurônio seguinte. Então, vai ser sempre nesse sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Depois, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, até formar a rede ali de neurônios, né? Aqui mostrando a rede de neurônios, ó. Os gliócitos e esses... Aqui estão os gliócitos, gente, ó. Tá? Então, eles que dão suporte ali para os neurônios. Como não há contato físico entre um neurônio e o outro, eles não chegam... Essas sinapses não se encostam, né? A maioria das sinapses, na maioria delas, a transmissão dos impulsos nervosos é feito quimicamente. De que forma? Esse impulso nervoso, ele chega no neurônio e provoca a liberação de substâncias químicas na sinapse, chamadas de neurotransmissores. Então, quando ele chega lá, entre um neurônio e o outro, chega o neurônio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que é liberado uma substância química chamada de neurotransmissor. É ele que vai fazer essa ponte entre um neurônio e outro, os neurotransmissores. Por meio deles, o impulso chega até um outro neurônio ou célula do outro tecido, tá? Então, é através dos neurotransmissores que ocorre esse impulso, né? Esse impulso nervoso. Então, ele é como se fosse uma ponte entre um neurônio e outro. E aqui está mostrando, né, ó, a região da sinapse, ó, ali, e aqui a região da sinapse, ó, e a liberação desses neurotransmissores aqui, tá? São conhecidos diferentes tipos de neurotransmissores no corpo humano, e todos eles são substâncias químicas que ocasionam mudanças nas células em que atuam. Memória, aprendizado, humor, consciência, sentimentos e sensações também estão ligadas à ação desses neurotransmissores. O humor, a consciência, o sentimento, a sensação também estão ligadas aos neurotransmissores, tá? Então, o mau humor, a pessoa está bem-humorada, tudo isso está ligado à liberação desses neurotransmissores. Eles são liberados em diferentes quantidades, dependendo de diversos fatores, por exemplo, neurotransmissores chamados de endorfinas, então as endorfinas, são produzidos no cérebro e atuam para amenizar a sensação de dor. Já o glutamato,
Outro neurotransmissor aqui, se quiserem marcar, é o principal neurotransmissor do cérebro, produzido continuamente e é fundamental para a memória. Um dos neurotransmissores mais comum é a acetilcolina. Tá, ela está relacionada a várias funções, como incluindo a contração muscular. Alterações nos níveis de neurotransmissores, seja por problemas genéticos ou hábitos de vida, podem desencadear doenças como depressão, crises de pânico e ansiedade. Tá? Então, os neurotransmissores são fundamentais aí para a nossa qualidade de vida também. Isso tem tudo a ver com a boa alimentação, atividades físicas e tudo mais. E aí acontece a liberação, né? Por exemplo, na atividade física vai acontecer a liberação mais da sensação do prazer ali, né? Endorfinas, enfim. Sistema nervoso central. Já falei que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, como a gente está vendo aqui. São formados... Deixa eu ver o horário para a gente não passar muito, né? Eles são formados pelo encéfalo, né? E pela medula espinal. Nele também ocorre a interpretação de todos os estímulos captados dos órgãos dos sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, o cheiro, né? A gente sente o cheiro, a gente já remete a alguma coisa que a gente já viu, ou uma lembrança, um perfume de alguém, então tá tudo conectado. Os órgãos, né? Protegidos pela caixa craniana e pela coluna vertebral. O encéfalo pela caixa craniana, no caso, ele é protegido, e a medula espinal pela coluna vertebral. Além de 3 membranas que eles têm que protegem também. Então, olha só, como é um órgão muito importante, o encéfalo e a medula espinal, eles são bem protegidos. Eles são protegidos por ossos, né, do crânio e pela coluna, e também por essas membranas aí, as meninges. Elas são 3 membranas que protegem o sistema nervoso central. Essas membranas, elas podem ser acometidas, por exemplo, por um vírus ou uma bactéria. E quando elas são acometidas por vírus ou bactéria, ela pode te dar uma doença chamada meningite, que pode ser viral e pode ser meningocócica, que é a bacteriana. A bacteriana ela é muito mais agressiva, mais fatal, digamos assim, do que a viral. E geralmente a bacteriana deixa sequelas, tá? Sequelas, no caso, a pessoa não consegue, perde movimento, fala, visão, pode acontecer alguma coisa assim, uma consequência, né? O encéfalo é responsável por diversas funções realizadas pelo corpo humano, né? Além de receber os estímulos e interpretá-los. Ele provoca sensações como frio, quente, fome e sede. Nele também ocorrem o aprendizado, a memória, o controle da temperatura corporal, o controle emocional. Todas essas atividades são relacionadas às partes específicas do encéfalo. Existem regiões ali, como aqui, ó, tá? Do encéfalo, cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte e bulbo, né? Aí aqui o cérebro, a região do cérebro, aqui a parte do nosso encéfalo. O hipotálamo, que a gente já tinha falado ali como hormônio, ó, hipófise, o hipotálamo é aqui, atua na regulação da temperatura corporal, da fome, da sede, produz alguns hormônios que atuam na hipófise, né? A ponte, que é essa região aqui do encéfalo, ela regula os centros respiratórios presentes no bulbo e coordena os movimentos corporais, essa região aqui. Então, se essa região é afetada, a pessoa pode ter problemas aqui. O cerebelo, que é aqui, nessa região, aqui, atua na coordenação motor e no equilíbrio. O bulbo, aqui, mais embaixo, aqui é o cerebelo, aqui é o bulbo, né, mais embaixo da ponte, tá? Mais a região mais baixa aqui. Ele controla as funções automáticas, como respiração, digestão, batimento cardíaco e reflexos, como tosse e vômito. E aqui, já depois do bulbo, já vem a medula, a conexão com a medula espinal. O cérebro é um órgão mais complexo do corpo humano. Ele é responsável pelo controle das funções como movimentos musculares, desenvolvimento do pensamento e da fala, aprendizado, né, armazenamento de experiências, vivências e memórias, está tudo no cérebro, né, nossa memória. Cada região do cérebro é responsável por funções específicas. A atividade cerebral, ela precisa de muita energia.
uma vez que o cérebro permanece em atividade constante, né? Mesmo quando dormimos ou estamos em repouso, ele está funcionando, ele controla funções vitais. Assim, grande parte da glicose, do açúcar, né, que é ingerida como alimentos, ela é levada ao sangue até o cérebro, que tem uma grande rede de vasos sanguíneos, garantindo que todas essas células recebam glicose e oxigênio. Então, é a parte que mais usamos aí, oxigênio e glicose. A maior produtora de energia do nosso corpo é o cérebro, porque ele está em constante atividade vital, né? Não para um minuto. Se para, aí acontece... Prof, Oi, você vai fazer chamada? quem está perguntando? É a Lara. Ah, tá. Eu vou, mas ainda falta 5 minutinhos, Laura. Aham. Tá, já está querendo sair da aula, é? Esse texto aqui, eu vou deixar para vocês lerem e a gente começa a próxima aula, tá? Era isso que eu ia falar. Vocês vão ler esse texto, ele é bem interessante, tá? O que aconteceu aqui, nós vamos comentar, vocês vão ler e depois nós vamos comentar na próxima semana. E tem atividades para a próxima semana também, tá? Quais são as atividades da próxima semana? Essas aqui, só um pouquinho que eu vou parar a compartilhamento e gravação também, isso vai ficar muito